O México é um país que tem o seu coração na península de Yucatán e se estende atualmente até o sul dos Estados Unidos. Mas no passado, o seu território era muito maior. Por volta da década de 1830, os Estados Unidos ocupam o México para futuramente retirar do seu domínio o Texas. O que o México não sabia é que inicialmente perder o Texas iria desencadear a perda de outros territórios, e esse foi definitivamente o maior erro do México. Então vamos entender como o México perdeu o Texas. Mas primeiro, se quiser criar vídeos como esses, tem um curso grátis com 3 módulos que contemplam animações, mapas animados e edição de vídeo aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Vamos voltar para o vídeo agora. Em 1824, o México possuía uma área territorial extremamente superior da atual, contando com os atuais estados americanos da Califórnia, Novo México, Utah, Arizona e Texas, sendo esse grande território conhecido como República do México. Nessa mesma década, ocorria a Marcha para o Oeste, que incentivava os americanos a saírem desse pequeno e antigo território que se concentrava no leste e expandir para o oeste. Nesse caso, eles foram rumo ao Oceano Pacífico, principalmente pelos territórios adquiridos recentemente do Arkansas e Louisiana. Acabam então povoando em números cada vez maiores o território mexicano do Texas, com o governo mexicano permitindo que esses imigrantes pudessem comprar terras no estado texano. Em números, em 1830, esse território possuía cerca de 30 mil colonos americanos. Porém, a partir desse ano, o governo mexicano começou a impedir a vinda do povo americano rumo ao Texas, fazendo com que a relação mexicana-americana piorasse rapidamente. Durante esse tempo, devido ao povoamento do Texas ter sido promovido pelo governo dos Estados Unidos, foi feita uma tentativa para negociar os territórios da Alta Califórnia e do Novo México, porém com a recusa do governo mexicano. 4 anos depois, com a ascensão de Antônio Lopes de Santana, a tensão entre mexicanos e americanos fez com que os colonos americanos se rebelassem e iniciassem a Revolução do Texas, virando assim um país independente. Dali para frente, o México entrou em uma constante decadência territorial, perdendo o Texas e com esse mesmo estado influenciando nas próximas revoltas dentro do país mexicano, como a República do Rio Grande em 1840 e a República de Yucatán em 1841, com ambas as revoltas sendo então apoiadas pelo então Texas independente. Em 1845, o Texas começa a fazer parte dos Estados Unidos. A perda territorial do Texas foi um desastre, mas pior ainda foi o que a perda do Texas acarretou. O que nos leva ao seguinte questionamento: por que perder o Texas foi o maior erro da história do México? O Texas fomentou a independência de outros estados mexicanos e causou um forte impacto na economia mexicana da época. Para se ter uma ideia do impacto, aconteceram ao mesmo tempo 2 movimentos separatistas no Texas. O primeiro com os rebeldes tentando conquistar a atual capital do Texas, Austin, e paralelo a isso, os rebeldes declaram independência na cidade de Washington. Então, a partir do ano de 1836 até 1845, a independência do Texas foi reconhecida por grandes países como os Estados Unidos, Reino Unido, França e Países Baixos, porém não pelo México. Mas essa foi apenas a ponta do iceberg, porque essa independência do Texas acarretou na perda de muitos outros territórios. E esse é o primeiro grande erro, a perda territorial. No ano de 1845, os Estados Unidos anexaram o Texas ao seu território, porém o México não concorda com isso, o que acaba por desencadear a Guerra Mexicano-Americana em 1846. Primeiramente, a ideia era comprar o Texas, juntamente com a Califórnia, por 25 milhões de dólares. Então, uma ação americana foi iniciada. Nesse embate, as forças se enfrentam e os americanos acabam ganhando, assim iniciando o Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1848 e encerrando a guerra com a declaração oficial que o Texas pertenceria aos Estados Unidos. Mas não apenas isso. Califórnia, Utah, Arizona, Colorado, Novo México e Wyoming também foram anexados, até 1853, aos Estados Unidos. Assim, o México perdia aproximadamente 2,5 milhões de quilômetros quadrados de área total.
Algumas regiões foram por conflitos, outras por compras diretas, que eram muito benéficas aos Estados Unidos. Junto à perca territorial, houve a perca de riquezas junto a isso. Outro território, além do Texas, que era de extrema importância, era a Alta Califórnia, que tem grandes quantidades de minas de ouro em sua região, ficando conhecida em 1848 como Estado Dourado. Vejamos esse mapa. Nele, podemos destacar os depósitos de ouro mais importantes da Califórnia, em Sierra Nevada, nas montanhas Klamath, e no deserto de Mojave. Porém, depósitos de menor teor de ouro são localizados por todo o estado, nas cordilheiras costeiras. Por exemplo, para se ter uma noção, a Califórnia ficou em 4º lugar nos Estados Unidos, em estados que mais produzem ouro. Em primeiro lugar fica o estado de Nevada, que também era parte do México. Em 2018, produziu cerca de 173 toneladas de ouro, o que equivale a quase $1 trilhão. Em comparação ao México, o estado que mais produziu ouro em 2022 foi Zacatecas, contando com 43 toneladas, sendo aproximadamente $270 milhões. Ou seja, aproximadamente 4 vezes menos que o estado que mais produziu nos Estados Unidos. Então é possível teorizar que, caso esses territórios ainda pertencessem ao México, com toda certeza faria uma diferença gigantesca em sua economia. Muito além disso, hoje em dia o Texas é o segundo estado mais lucrativo dos Estados Unidos, levando em consideração o turismo, terras férteis, minerais, petróleo e gás natural, além da indústria do Texas, que soma um PIB total de $2,5 trilhões, atrás apenas da Califórnia com 3,5 trilhões. Ambos são antigos estados do México. Mas é claro que provavelmente não teria todo esse poder se fosse parte do México ainda, dado que na época era uma região pouco importante economicamente. E o ponto de virada foi justamente depois da Guerra Mexicano-Americana, quando surgiram importantes cidades como Houston. Para melhor entendimento, cerca de 86% das terras no Texas são de alguma forma de produção agrícola, ocupando também o primeiro lugar nos Estados Unidos, sendo o estado com o maior número de bovinos e bezerros, com 50% da sua produção agropecuária, respondendo por 13% do total dos Estados Unidos. Exatamente devido ao seu clima temperado e chuvas frequentes, o Texas tem excelentes condições agrícolas, o que não apenas impulsiona mais no quesito da grande potência dentro dos Estados Unidos, e poderia ser muito proveitoso para o México. Em questão geográfica, a perda do Texas também impactou nas navegações pelo Oceano Atlântico, que ocorreu o grande reconhecimento do território norte-americano pelo mar, por Cristóvão Colombo. Para o México, seu território é bastante favorecido devido a estar presente em 2 oceanos mais influentes do mundo, o Pacífico e o Atlântico, possibilitando trocas comerciais com grandes potências. Entretanto, o Golfo do México tem uma extensão por terra de aproximadamente 5.280 quilômetros, contando apenas com os Estados Unidos e México. Então, como o Texas possui cerca de 620 quilômetros de costa marítima, anteriormente anexado ao México, o país mexicano possuía aproximadamente 63% de toda a costa do Golfo do México continental, enquanto os Estados Unidos apenas 36%. Porém, com a adição do Texas aos Estados Unidos, sua porcentagem aumenta para 48%, quase dividindo ao meio com o México, diminuindo a soberania territorial no Golfo do México, assim limitando a capacidade de projetos e investimentos marítimos nesse lado mexicano. Em adição a isso, as rotas comerciais do México diminuíram também drasticamente de forma interna. Podemos citar 2 grandes rios que percorrem o Texas. O Rio Grande, que percorre cerca de 1.400 quilômetros no território do Texas, servindo como uma barreira natural com o México. E o Rio Sabine, que possui 580 quilômetros de extensão. Ambos os rios desaguam no Golfo do México, assim possibilitando a passagem de embarcações nas grandes regiões do Texas, e dando uma vantagem de conexões interoceânicas ao interior do continente. A perda desses rios, juntamente com a costa marítima, significou não apenas uma perda territorial, mas também a perda de vias de comércio cruciais que poderiam ter impulsionado a economia mexicana através de uma logística melhorada e um acesso mais direto ao comércio marítimo internacional, dado que hoje o país é dividido entre Serra Madre Ocidental e Serra Madre Oriental, e no meio delas existe uma grande cadeia montanhosa, o Planalto Mexicano. Se o México ainda tivesse os territórios que hoje são do interior dos Estados Unidos, ele teria grandes planícies que ajudariam na movimentação dentro do continente. Além disso, a anexação desses territórios para os Estados Unidos contribuiu para o crescimento e desenvolvimento econômico americano, enquanto o México enfrentava as dificuldades para se recuperar das perdas.
E esse foi o exato motivo pelo qual isso foi um grande erro para o México. Eu vim te lembrar de você ver o nosso curso grátis aqui no primeiro link da descrição. São 3 módulos que te ajudam a crescer aqui no YouTube, que pode ser uma forma de negócio muito lucrativa e uma nova fonte de renda para você. Eu te aguardo lá.